voltando aí, né, na nossa segunda parte aí falando sobre depressão. Então, quando eu fui para essa clínica, a minha, assim, eu creio que em tudo Deus tem seu propósito. Naquela época eu não tinha muito entendimento da Bíblia, apesar de desde os 8 anos estar na igreja, assim, mas não tinha muito estudo da Bíblia, não entendia, nem sabia se alguém da Bíblia tinha tido depressão, nem sabia, não sabia muita coisa, né? Então, como eu tinha esse medo e tinha como eu vou falar, essa vergonha, né, das pessoas que conviviam comigo, que eram da igreja, descobrir que eu tinha depressão e achar que eu estava endemoniada. Então, eu me escondia muito. Aí, esse médico, esse psiquiatra, eu falo que ele foi preparado por Deus, e sempre quando eu conto isso, eu falo isso para as pessoas. Não sei que religião que ele era, não sei o que ele acreditava, mas enfim, ele pegou e falou, ele me explicou o que era a doença, né? Ele me explicou que os vários fatores, né, até naquela época que eles haviam descoberto sobre depressão. E ele, naquela época ele não fez nenhum exame, mas assim, eles deduziram que seriam por causa dos hormônios, por causa da gravidez, que desencadeou tudo isso, e todas as pressões e os outros problemas que eu estava passando acabou fazendo meu copo transbordar e acontecer esse negócio da depressão. Mas ele me explicou muito sobre os hormônios, sobre o hormônio do bem-estar, da serotonina, o que causa no corpo, o que a gente precisa dele, o que a gente precisa de fazer e tal. Aí ele me falou uma coisa e eu, tinha até vergonha de falar, que eu tinha medo das pessoas pensar que eu tava endemoniada. Aí eu peguei e falei pra ele desse medo que eu tinha. Aí ele pegou e falou assim, olha, bota uma coisa na sua cabeça. Essa doença, eu não vou falar pra você que não tem uma parte espiritual, porque como é uma parte na mente, e você acredita nisso, né, nessa parte espiritual, então assim, sim, você pode ter influências espirituais, né? Que no meu caso eu acreditava que o diabo colocaria pensamentos ruins na minha cabeça a respeito disso. Eu acreditava que era ele que causava tudo isso. Mas ele bem falou assim, o que é físico, o que você está passando, o que é físico, o que é problema hormonal, o que está faltando no seu corpo, você vai resolver com medicação. E o que é espiritual, você continua buscando espiritualmente da forma que você acredita em Deus, na sua igreja, no seu segmento religioso. Então as duas coisas juntas vão fazer com que você se liberte da depressão. E foi o que eu fiz, né? Saí de lá tomando 5 tipos de medicamentos diferentes, 5 ou 4, eu não me lembro mais também, né? 17 anos, né? Meu filho tá. Mas naquela época ele já tava com 3 e tal, então 14 anos. E é isso. Então, saí de lá tomando um monte de medicamento e continuei buscando a Deus. Nunca eu coloquei em dúvida o amor de Deus por mim, nunca coloquei em dúvida, mas queira ou não, quando você está fragilizada, hoje já não penso mais assim, mas antes, quando a gente é jovem, a gente se importa muito com o que os outros pensam, muito com o que as outras pessoas vão falar. Então hoje eu sei quem sou eu sei em quem eu tenho crido, então hoje eu não me importo mais com isso, mas naquela época eu me importava, né? E isso agravava mais ainda, né, a depressão. E daí, com tudo isso, os medicamentos, eu engordei muito, isso causou o meu divórcio, né, assim, porque aí a gente não se entendia, ele não entendia a doença, ele não estava preparado para isso, nem eu não me entendia, quando já ele, né, muito jovem. Então, quando meu filho estava com 5 anos, a gente se divorciou e cada um foi seguir a sua vida. E eu fiquei, 10 anos lutando com isso daí. Então eu ficava bem, tomava os remédios, mas logo que eu melhorava, parava de tomar o remédio, sem falar nada pro médico, sem fazer nem falar nada pra ninguém, né? E começava a parar de tomar os remédios. E daí aquilo estabilizava no corpo, aquele hormônio, daqui a 3, 4 meses eu caía de novo, né? Caía de novo, e daí cada vez que caía para levantar o negócio era complicado, demorava mais, né? Só que eu ia no SUS e era o que eu podia, não tinha dinheiro para ir no particular, não tinha, também não tinha essa cultura de buscar conhecimento, fiquei totalmente obesa, né? Sempre fui gordinha, né, na verdade, mas eu cheguei à obesidade mórbida, né? Então cheguei a ficar com 139 quilos e
eu tinha que tomar o medicamento, porque era a única forma que eu conseguia trabalhar e manter a minha vida, né? Então eu decidi, se exploda, fique gorda e vamos trabalhar. E foi o que eu fiz. Mais um aviãozinho aí, né, passando. E daí foi o que eu fiz, continuei tomando medicamento, seguindo a minha vida, não me envolvi emocionalmente mais com ninguém, nada. Deus preparou uma pessoa, uma pastora na época, e ela me falou assim, que a nossa vida era como um arquivo, e que enquanto aquele arquivo tivesse todo bagunçado, aquelas gavetas todas remexidas, que eu não devia me envolver num outro relacionamento, porque enquanto eu não estivesse com essa ferida na minha alma, com todos os meus porquês assim resolvido, se eu entrasse na vida de uma outra pessoa, eu só ia unir mais problemas, eu só ia unir mais confusões para minha cabeça, né? E então assim, Deus foi trabalhando devagarzinho cada área da minha vida. Se eu tivesse buscado um pouco mais de conhecimento, né? E tá escrito lá na palavra de Deus, né? Em Tiago, Deus fala assim pra gente, né? Que a palavra de Deus... Derrubou o celular, gente. Fala assim que se alguém tem falta de sabedoria, né? Agora deixa eu tentar arrumar com a ligada. Isso, pronto. Se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus que a todos, ele não fala assim a um tipo de pessoa, a um tipo de classe, não, ele dá para todos liberalmente. Então assim, eu lia, mas não tinha aquele entendimento que realmente Deus poderia me dar a sabedoria para mudar isso da minha vida, né? Então eu fui vivendo altos e baixos, até que um dia eu decidi que eu ia fazer a cirurgia bariátrica, né, para poder emagrecer, porque a obesidade também, você vai ficando sedentária, né? Então assim, o meu prazer era só comer, o meu prazer era só receber pessoas, fazer comida para as pessoas, e ainda eu gosto, eu amo, né? Eu acho que cozinhar é uma coisa muito legal, é uma forma de você demonstrar amor, é uma coisa muito sagrada, você tá ali em contato com os alimentos, mas só que também é muito legal quando você consegue transmitir coisas boas, quando você tá cozinhando e quando as pessoas se alimentam com aquele alimento que você tá fazendo, né? Então eu não tinha hobby, eu não tinha prazer, eu não tinha perspectiva de vida, né? Então eu me afundei mesmo em comer, né? Comer, receber as pessoas, às vezes, hora bem, hora não, né? Então aí eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, me preparei muito, nessa época eu já estava melhor, já não estava tomando tantos medicamentos mais, uma coisa mais comum, assim, mas tipo assim, só medicamentos, né? Então assim, não tinha nada dessa visão de alimentação natural, não entendia nada dessas coisas, né? Daí eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso daí. E na cirurgia bariátrica eu também comecei a ler mais, me informar mais. E eu fui, na época, eu fui para Curitiba, onde estavam fazendo as primeiras cirurgias. E daí o que aconteceu? Lá eu vi pessoas com depressão logo depois que fizeram a cirurgia. E uma mulher me contou uma história lá dela. E daí, conforme foram passando os passos, e o psicólogo, né, a gente faz algum atendimento com o psicólogo antes de fazer essa cirurgia. E realmente ele falou que as pessoas que fazem, né, tendem a um pouco a ter a depressão. Por quê? Porque você não vai ter mais aquele prazer, você vai ter que aprender a ter de novo prazer em comer, né? E se você quiser continuar comendo da mesma forma que você comia antes, né? Então você vai ficar doente, porque você vai comer pouco, a partir daí você pode comer pouco, comer menos, né? E daí o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente, porque daí você vai querer, né, comer sorvete, comer lanche, né? Às vezes eu via naqueles grupos de autoajuda, né, de bariátrico, aí eu via muitas pessoas perguntarem assim: e daí? Quando é que você pode comer um lanche inteiro novamente? E daí? Quando é que você conseguiu comer um pastel? E daí? Quando é que você pode beber Coca-Cola? Eu ficava assim, meu Deus, a pessoa comeu errado a vida inteira e agora vai querer saber quando é que ele vai conseguir comer o pastel, né? Porque na verdade, gente, o sonho de todo gordinho, né, claro, é poder comer tudo que ele quiser e não engordar. Mas assim, eu pedia muito para Deus mudar minha consciência, né, que eu realmente mudasse toda a minha consciência a respeito disso, né, que realmente ele me ensinasse novamente a comer, novamente a direcionar a minha vida. Não queria ficar doente por causa da comida, né? Então assim, eu via que isso daí faltava o domínio próprio, né? Então assim, dentro daquilo que eu acredito,
a gente tem que ter os frutos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, e o domínio próprio é um deles, né? E a glutonaria é uma coisa que não é, que Deus não agrada o coração de Deus, né? Uma pessoa que não tem domínio sobre o que ele come, sobre o que ele bebe, né? Então, assim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é o lugar onde Deus habita, né? Não é só em templos e igrejas feitos por mãos de homens, né? É no nosso corpo que Deus habita. Então, e ele nos deu, né, esse corpo, mas também nos deu o livre-arbítrio, e nós devemos escolher o que é que nós vamos fazer e qual é a melhor forma de cuidar do nosso corpo. E para isso, né, ele nos fez racionais, nos fez homens racionais, para que nós pudéssemos escolher. E nos tempos de hoje, os homens têm morrido muito, muito, muito pela boca, né? Eu sempre aí na nossa página Nutrialimentados, sempre deixo, né, que teu alimento seja o teu remédio, né? Que é uma frase. E é realmente isso, foi isso que eu fiz, que o meu alimento passasse a ser o meu remédio, né? Então, e a melhor forma de você fazer isso é na prevenção. Não adianta, tem muitos alimentos que são anticancerígenos, que, né, ajudam aí. Hoje a gente tem um monte de informação, tem tanta informação que a gente nem sabe o que faz com tantas, né? Então, o que acontece? A gente tem as informações, mas a gente deixa para começar, por exemplo, a beber água com limão depois que você já está com um tipo de doença, depois que você já está com diabetes, depois que você já está com pressão alta, depois que você já está com colesterol. Não que essa mudança não vai trazer benefícios, entende? Mas vai ser mais demorado. Então a melhor forma assim que eu vi foi me prevenir. Então antes dessas doenças, antes dessas coisas aparecerem, né? Então eu falei assim, não, eu quero viver mais, eu quero viver com saúde, quero viver bem. Então eu vou começar a mudar. E quando eu fiz a cirurgia, realmente a médica falou assim pra mim, não se esconda, não coma, porque a gente vai sabendo um monte de histórias, né, quando a gente vai fazer a cirurgia. Aí o que acontecia? As pessoas tipo iam comer dentro do quarto porque não aguentava ver a família comendo aquelas coisas, né, que você estava acostumado a comer, e daí ia se esconder dentro do quarto, ficava deprimida, fiz a pior coisa da minha vida, fiz uma burrada, um monte de coisa que muitas pessoas pensam quando faz essa cirurgia. Então, as últimas consultas, o psicólogo chamou a minha família, quem estava comigo era minha mãe e meu filho, né, chamou minha mãe, explicou, né, como que era. Aí no começo as pessoas ficavam, você que escolheu, você que quis e tudo mais. E daí um dia eles passaram um dia meio que bebendo os caldinhos, as coisas, e eles perceberam como que realmente era difícil passar aqueles primeiros momentos, né, da dieta líquida. Muitos dos meus amigos, foi muito legal, foi muito interessante. Uma hora eu vou deixar as fotos lá no nossa página Nutrialimentados. Todos os meus amigos que foram me visitar faziam questão de beber uma água de coco, um caldinho, de tirar foto. Então assim, foi muito divertido. O pessoal chegava, eu conseguia fazer café da tarde, sentar junto com eles e beber meus caldinhos. E não me preocupei em quando é que eu ia voltar a comer açúcar, em quando é que eu ia voltar a comer doce, em quando é que eu ia voltar a comer lanche. Não me preocupei em nada com isso. Eu me preocupei em fazer o mais perfeito, mas o melhor possível, para que eu não ficasse tendo nenhum tipo de doença ou de enfermidade, né? Então, porque quando a gente faz a cirurgia também, você sofre com dump, né? Quando você come açúcar demais ou gordura demais, dá uma meia sensação de desmaio, passa mal e tudo mais, e daí você fica dando bafão nos lugares, né? E às vezes pode até chegar a cair, de repente, no lugar e alguém tem que socorrer, né? Complicado. Então eu fiquei realmente mesmo, acho que 8 meses eu demorei para começar a comer algumas coisas com açúcar. Isso foi muito bom porque até hoje eu não tenho dumping. Eu posso comer doce, claro que hoje de forma mais regrada e tal. Posso comer e beber qualquer coisa, só que hoje de forma mais controlada e não passo mal com isso, né? Então quer dizer que daí a minha autoestima melhorou e tudo mais, mas mesmo assim eu ainda continuava em alguns momentos ainda tendo alguns picos de depressão. Só que depois que você passa já por uma longa caminhada de vida, por um longo tempo assim com depressão, eu comecei a ouvir mais o meu corpo, a ouvir os sinais que meu corpo estava dando, né? Então sempre quando eu já sentia uma baixa no humor, sempre quando perto das minhas menstruações eu já começava assim ficar meio em baixa, meio querendo ficar meio chorosa, eu já sabia que alguma coisa não estava bem com o meu corpo, mas ainda não sabia muito o que, né? O que fazer naquele momento, né?
E então eu tentava melhorar, tentava conversar, tentava me abrir com as outras pessoas, mas acabava voltando. Aí então assim, eu continuei tomando, depois que eu fiz a cirurgia, eu voltei a tomar alguns medicamentos, né, antidepressivo, o fluoxetina, que é o mais simples mesmo. Comecei a tomar e tomei mais um tempo e depois parei. Porque daí, nesse período, aí sim, eu comecei a entender, né? Aí eu comecei a ver estudos, né? Hoje já é provado cientificamente que a nossa saúde, né, tá lá no nosso intestino, né? E o nosso intestino é o maior produtor aí de serotonina, não tá? E daí o que que você faz? Quando você vai no médico, ele parece que a serotonina, como é uma coisa ligada a pensamentos, parece que é só na sua cabeça, que tem que ser cuidado. E parece que é uma coisa que tá meio abstrata, que você não pode pegar com a mão e tirar, você não pode fazer um transplante do cérebro e parar de ter depressão, entende? Então eles dão esses medicamentos, claro, resolve, ameniza e tal, assim como o médico me falou, que é físico, trata com físico, espiritual com espiritual. Mas eu queria parar de tomar esses remédios, queira ou não são drogas, queira ou não você fica dependente deles sim. Mas você tem que buscar outros artifícios, outros aviãozinhos, gente. Outros artifícios para você poder se livrar disso daí. Não tem como você falar simplesmente não vou tomar e parar de tomar sem mais nem menos, tá? Sempre tem que ser com acompanhamento médico. Essa última vez que eu tirei foi com acompanhamento médico, foi devagarzinho e tal, né? Ele foi reduzindo a dose até conseguir tirar e ficar sem medicamento nenhum. Então, descobri isso, né, lendo muito, vendo esses artigos, que a serotonina, a maior parte era produzida no intestino, que a gente deveria tomar mais atenção, que eu deveria tomar mais atenção com a saúde do meu intestino, né? Então, daí depois de tudo isso que mudei, eu me casei novamente, né? E meu marido, que eu estou agora, também tem uma noção muito legal, assim, de alimentação, né? E eu comecei a participar, passei a fazer parte da igreja adventista do sétimo dia, e eles têm uma visão muito legal, assim, muito legal mesmo, sobre alimentação, né? Fora toda a visão bíblica, fora muita coisa assim legal que eu aprendi, essa visão de saúde, né? Que eles pregam, que eles falam muito a respeito do corpo, foi muito bom, me ajudou muito, esclareceu muitas dúvidas a respeito disso. Então, quando eu comecei a cuidar mais e melhor do meu intestino, a minha saúde praticamente melhorou muito, né? Então, como que eu fiz para cuidar do meu intestino? Os probióticos naturais, né? Deixei de comer carne de porco, deixei de comer tanta carne também, tipo assim, às vezes deixava para comer carne mesmo, carne mais magra, mais peixe ou frango, esse tipo de coisa só no final de semana. E bem reduzido, então mais legumes crus, verdura, mais caldos, mais sopa. Quando você faz essa cirurgia, você não tem como manter uma dieta assim, salada e um bife, salada e não sei o que, não é assim que funciona. Pra mim, pelo menos, cada um tem uma maneira de reagir. Mas para mim comer muitas folhas assim, cruas ou alimentos crus, eu tenho que comer com calma, mastigar. Então depende do meu dia, depende de como vai correr as coisas no meu dia, eu me alimento de uma forma, né? Então não tem como seguir um cardápio certinho, vai depender do meu humor, se eu estiver um pouco mais agitada, mais coisas para fazer. Se eu comer correndo, o meu estômago não vai fazer uma digestão legal, então hoje eu tenho que saber ouvir e entender um pouquinho o meu corpo para saber. Mas claro que esse up aí, né, do Nutri Alimentados foi o que mudou muito a história da minha vida, porque eu entendi que mesmo às vezes você tá alimentado, você tá com a barriga cheia, mas você não tá nutrido, né? E eu já tenho agora 38 anos, né? Então eu comecei também a fazer suplementação, né? Todo ano, quando eu fui pro Japão, que é um país frio, eu já comecei a fazer suplementação com vitamina C, com ômega 3, com vitamina D, com um monte de coisas. Então eu sempre fiz suplementação. O período que eu estive lá, eu não tive gripe, não tive nada, porque a gente sempre fez suplementação a respeito disso, né? Então é muito importante depois dos 25, dos 30, cada um fazer exames médicos, né? Saber que tipo, se bem que os médicos normais não querem muito, eles não entendem muito isso, falam que não tem nada a ver, que não é assim,
né? Quando eu vou me perguntar, quando eu fui no médico, uma vez quando eu falei isso pra ele da serotonina do intestino, ele falou assim, nada a ver, você tá ficando louca, isso não existe, né? Então, realmente, às vezes você vai ter que procurar um médico mais naturalista, um ortomolecular, que é a que tem hoje em dia, né? Foi o que eu fiz. E mudar o estilo de vida aí, né? Procurar viver um pouco mais de forma tranquila, de forma mais saudável e começar a repensar todas as coisas da vida, ok? Este é o nosso segundo vídeo, né? Fica muito longo, que a gente acaba falando várias coisas. E agora eu vou parar aqui e continuo no nosso terceiro vídeo para que não fique muito cansativo para vocês. E aqueles que tiverem interesse continuam assistindo a nossa série aí, ok? Beijinho!